Vamos lá, gente, vamos começar o nosso trabalho de hoje. Antes de eu falar alguma coisa, antes de eu me apresentar para quem não me conhece, eu vou convidar vocês a se sentarem. Vocês podem estar sentados, de pernas cruzadas, a gente sempre usa um airbag, uma almofadinha para ficar confortável. Quem não quiser se sentar no chão, pode se sentar numa cadeira. Sempre lembrando de deixar espaço, deixar as costas livres, os braços mais livres assim, para que a energia famosa do Kundalini circule. Eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, começarem a fazer contato com a respiração. Comecem a fazer uma respiração lenta, longa e profunda, sentindo o ar entrando, saindo pelas narinas. Deixa a respiração ficar mais lenta, tanto na entrada como na saída do ar. Lembra de, ao expirar, tirar todo o ar, comprimir o abdômen inferior, para tirar o restinho do ar que fica na parte inferior dos pulmões. E ao inspirar e expirar, vai encontrando esse lugar confortável em você, esse lugar relaxado. E vem então trazendo as mãos na pose da prece, em Prana Mudra. E a gente vai entoar o mantra Om Namo Gurudev Namo. Eu saúdo, eu me rendo ao infinito que me leva da escuridão para a luz. Inspira profundo, contém o ar, contrai todo o assoalho pélvico e expira, relaxa seus braços, vem voltando. Boa noite, pessoal, bem-vindas todas. Eu tenho o Edmundo aí, bem-vindo, Edmundo.
vão ter um olhar masculino aqui na turma, embora seja uma palestra para mulheres. Então, eu queria me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Luísa Mello, meu nome espiritual é Surdit Kaur. Nós, professores de Kundalini Yoga, recebemos um nome espiritual que é um norteador, porque ele carrega os nossos talentos e os nossos desafios, então é sempre interessante a gente meditar no próprio nome, e cada vez que a gente fala o próprio nome, ou se apresenta com o próprio nome, aquela potencialidade se manifesta. Então, o nome nos ajuda a trilhar o caminho da consciência. Então, meu nome espiritual é Surdit Kaur. Qualquer um pode pedir o nome espiritual, tem um link, um site lá nos Estados Unidos, tem uma pessoa que foi preparada pelo Yogi Bhajan, e é através da data de nascimento, da numerologia tântrica, que esse nome espiritual é dado. Então, ele tem um significado. Mas pode me chamar de Luísa ou de Surdit, tá tudo certo, que o nome de nascimento nosso também é uma marca importante. Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse trabalho com mulheres, que foi um legado que o Yogi Bhajan deixou para a gente. Yogi Bhajan foi quem trouxe o Kundalini Yoga para o Ocidente no final da década de 60, 68, chega nos Estados Unidos. E ele encontra uma sociedade muito desnorteada e ele ensina para essas mulheres, que foram as primeiras alunas dele lá, a importância do feminino, através da mulher, na estruturação dessa sociedade. A responsabilidade que o feminino e a mulher tem na sustentação, na construção dessa sociedade. Então, lá atrás, ele começa a reunir essas mulheres, ele ia para um deserto, é um lugar que atualmente a gente vai para lá, é um lugar muito lindo no Novo México, e eles ficavam lá por 40 dias, e ele transmitindo todo esse conhecimento ancestral, milenar do Kundalini Yoga para essas mulheres. Por que separar? Eu sempre tive uma preguiça danada, sabe, desse negócio de separar homem e mulher, coisa de mulher, até fazer esse curso lá atrás, e depois eu acabei, comecei a dar o curso e fui entendendo muito profundamente, mas eu sempre tive uma preguiça danada. Mas para quem tem preguiça, assim como eu, é muito interessante, porque homem e mulher é diferente. Eu até publiquei isso lá no Instagram, falei, não, vou arrumar uma confusão com isso, né? Dado o momento que a gente está vivendo, é tão arriscado falar isso, né? Mas é uma verdade e a gente não tem jeito de rejeitá-la. Estou aqui com uma médica na minha frente fazendo, uma ginecologista fazendo assim, só assim. E porque a gente está tratando de sistema neuroendócrino. Quando a gente fala de yoga, de Kundalini Yoga, todo o trabalho é focado no intento de equilibrar o sistema neuroendócrino. Então, basicamente, se a gente for falar do cérebro, o tamanho do cérebro e o corpo caloso que divide um hemisfério do outro, de mulher e homem, já é diferente. Temos um homem aqui. Nós, mulheres, a gente não consegue falar 10 assuntos ao mesmo tempo, né? A gente consegue pensar em 10 coisas ao mesmo tempo, fazer uma coisa, pensar outra. Então, é diferente do homem, porque essa transmissão entre os dois hemisférios, ela é diferente. É claro que nós, mulheres, podemos aprender a focar, e é claro que os homens podem treinar o cérebro, treinar a mente para ter múltiplas percepções, né? Mas a natureza é essa. Então, o Yogi Bhajan, quando traz esse trabalho para as mulheres, a primeira coisa que ele fala é: a mulher precisa entender a dimensão da natureza que ela carrega como sistema físico, biológico, psíquico e sutil, energético,
para resgatar esse poder que ao longo aí, sei lá, né, quantos resets aconteceram na história aí que nos fizeram perder esse link com esse poder, né? Alguns a gente suspeita, outros talvez nem suspeite. Então ele traz todo esse conhecimento para que a gente possa resgatar isso. Resgatar, assim, reencontrar, porque está aí, né? São potências e poderes para quê? Para uma vida equilibrada, para uma vida saudável, fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, mentalmente, e para a gente saber lidar com os nossos múltiplos relacionamentos na vida, no campo do trabalho, no campo afetivo, né? No campo familiar, porque quando uma mulher cai, cai uma geração inteira. Quando um homem cai, só cai o homem, né? Por mais transformações que as sociedades tenham tido, né, ao longo do tempo, os papéis dentro de casa, no lavar a louça, né, aquela coisa toda, aquele papinho, a estrutura psíquica da mulher é fundamental para sustentar um ambiente. Gente, quando uma mulher enlouquece, isso é arrasador. Quando a mulher enlouquece dentro de casa, quando a mulher enlouquece num grupo de trabalho, quando uma mulher enlouquece num prédio, né? Ali numa comunidade que você está vivendo, é muito difícil lidar. Então, ele fala disso para que a gente possa resgatar esse equilíbrio que a gente foi desvinculado disso aí em algum momento da história, né? E usar essa potência para que a gente possa realmente ter uma vida feliz e saudável. Bom, eu queria convidar. Não, vamos só falar um pouquinho antes da gente fazer a prática, uma prática específica. O que mais, na opinião de vocês, destrói e mata uma mulher? Vocês conseguem? Falta de liberdade. Falta de liberdade. Quem está aí online, se quiser abrir o microfone e falar. O que destrói uma mulher? Eu acho que é isso de querer se enquadrar, assim, ou dos outros quererem enquadrar mesmo, assim, colocar a gente numa forma que não é nossa. Falta de liberdade, querer colocar a gente numa forma, a gente mesmo querer se colocar também, numa forma, né? Ou o externo nos colocar numa forma. Esse já é um tema bom para a gente falar. Pressão do externo, né? O externo não realmente precisa. Não sei quem a gente não saber quem é. Dou-lhe uma. Mais alguma pressão interna também de querer fazer tudo certo. Pressão externa de querer fazer tudo certo, quer dizer, não, querer. A nossa interna. Interna, exato. Mesmo, pressão fazer, a gente perfeccionismo. Em tudo, em tudo. Tem que fazer tudo bem. Um nível de autocobrança. Autocobrança. A possessão da pessoa em cima da gente também, eu acho que é horrível. Submissão sob a possessão do outro sobre nós, né? Isso tudo, gente, se resume numa palavrinha desse tamanhozinho. Chama insegurança. Né? Eu não aceito em mim ser imperfeita, eu quero suprir a demanda da pressão externa, eu abro campo para o outro ter possessão sobre mim. O que mais você falou? A liberdade, né? Eu me submeto a algo, seja por alguma demanda interna ou por uma demanda externa que me tira a liberdade, né? Tudo isso é uma palavrinha só, insegurança. E o Yogi Bhajan fala, a única coisa que mata uma mulher é a insegurança. Na insegurança, a gente faz todas essas barganhas. Todas essas barganhas. Eu não quero abrir mão de alguma coisa porque eu me sinto insegura, então eu permito que o outro
avance sobre mim. Eu não quero abrir mão, né? Eu barganho alguma coisa, eu não quero perder algo. E no momento que a gente constrói, ou não é nem constrói, a gente volta para esse campo de segurança, porque a natureza da mulher é de ser autossuprida. Esse é um assunto que a gente vai falar tanto do ponto de vista endócrino quanto do ponto de vista psicológico da mulher, né? Ela não precisa de nada fora, ela é autossuprida. Então, quando esse território da natureza feminina é reconstituído, tudo isso dissolve. As relações ficam mais fáceis. A gente não abre o campo para o outro qualquer, tanto homem como pessoas no trabalho, independente do sexo, né? Avançarem. A gente abre um campo de intuição para escolher estar ou escolher não estar em relacionamentos, lugares, né? Escolhas. O tempo inteiro a gente está escolhendo, né? Vocês escolheram estar aqui agora por algum motivo. Então, quando a gente faz esse trabalho sobre nós, que é um vasto trabalho, que eu vou falar sobre ele no final, a chance da gente estar submetido a qualquer tipo de risco é muito menor. Desde o risco, assim, mesmo, né, a gente vive em cidade grande, é perigoso, quando a gente começa a despertar a nossa capacidade intuitiva, que segundo o Yogi Bhajan, nos permite estar 18 horas na frente do nosso tempo. Isso tudo a gente vai treinando através de meditação, né, abrindo esse campo mesmo. Então, isso nos tira dos riscos reais também, tá bom? Então, eu queria convidar vocês para a gente começar fazendo uma pequena prática, que é uma meditação para acessar a fonte. O que a gente chama de fonte? É a força criativa feminina que está permeando tudo. Então, independente de sermos mulheres ou homens, a gente é capaz de acessar a força feminina que permeia tudo. O que é essa força? Olha que interessante. No início era nada, né? Então, era um espaço de potencialidades, mas completamente inerte e vazio. Aí surgem duas forças. Uma é a matéria, inerte também, e outra, a consciência. E quem junta essas duas forças para que a matéria desperte em consciência é uma energia chamada Shakti, que é a força criativa. É uma força, é um impulso. Então isso permeia tudo. E isso habita fundamentalmente a mulher. Porque é a mulher que gera outra vida. Tá? Então nós vamos fazer essa meditação com mantra e essa meditação tem uma característica muito interessante, porque ela é uma meditação Bhakti. E o que é Bhakti? Shakti é a força e Bhakti é eu ter a capacidade de me render a essa força. Então é meio paradoxal, porque é ação e rendição. Num lado tem um impulso, no outro lado tem a total entrega. Então essa meditação ela contém essas duas forças, essas duas polaridades. Eu vou ler rapidamente o mantra para vocês e fazer a tradução aqui. Ixi, não salvei aqui não. Deixa eu abrir ele aqui. Ó, é Adi Shakti. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para eu não esquecer de nada. Então vamos lá. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Adi é
é primordial, o princípio, e Shakti, essa força, essa qualidade de força. A essa força primordial eu me entrego, eu me rendo. Sarabha Shakti, Sarabha Shakti, Sarabha Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Então, vou traduzir cada palavra para a gente não perder muito tempo. No trabalho com mulheres a gente vai aprofundar nisso. Esse mantra é a condição que nos leva, o som que nos leva a acessar o poder criativo da divindade feminina que permeia tudo e que é o nosso caminho inicial para fazer essa conexão com essa força, tá bom? Nós vamos ouvir o mantra e quem quiser cantar o mantra, fique à vontade, não preocupa se errar, vou colocar ele aqui para ser tocado. É importante a gente vibrar a língua no palato, falando um mantra, porque toda vez que a gente emite um som, além da vibração no nosso corpo, a língua, nas diversas possíveis posições, estimula 81 pontos meridianos no céu da boca. E a língua estimula essa área que vai logo provocar um ossinho fino que a gente tem aqui, logo aqui em cima, então essa vibração do som sobe e vai estimular hipófise, que é aquela glândula que fica aqui assim no centro, e pineal, que fica ali um pouquinho para trás. Vocês já viram as imagens dessas duas importantes glândulas que são fundamentais para a gente começar a mudar o funcionamento, a frequência do nosso cérebro para mudar o comportamento da nossa mente, tá bom? Então, vamos lá. Podem fechar os olhos, podem trazer as mãos em Gyan Mudra, quem quiser. Gyan significa conhecimento. E nós vamos por alguns minutos entoar esse mantra.
Respira profundo. Contém o ar um pouquinho. Circula esse prana, esse som que segue vibrando nos nossos corpos físicos, mentais e espirituais. E expira, relaxa os braços, vem voltando. Então, gente, essas 4 frases, né? Elas despertam esse aspecto em nós, que é poderoso, remove obstáculos, promove cura e transformação, nos conecta com essa sabedoria ancestral. Imaginar que cada palavra que eu falo é uma vibração de som. E essa vibração de som, ela segue vibrando para sempre. Então, a força da palavra, né, desperta a intuição, que é uma coisa que a gente precisa demais, aumenta a confiança, tira a gente desse estado de insegurança atávico histórico, que eu vou falar um pouco logo em seguida, e nos ensina, apesar dessa característica feminina, que é o impulso do fazer, ensina a gente ensina psiquicamente, né, a relaxar e a entregar. Tá? Então, esse mantra é um mantra muito poderoso e maravilhoso. Tá? Nós fizemos 11 minutos. Para quem não está acostumado a meditar, acho que vocês nem notaram, né? Então, a meditação desse mantra é só cantar e dar guia mudra? Só cantar e guia mudra. No Kundalini Yoga existem outras meditações que agregam poses de mãos diferentes e tal, agregam outros aspectos a esse mantra. Então, sim, existem outras meditações que a gente usa esse mantra. Mas esse mantra sozinho, ele já tem essa força. Pode estar com uma mão sobre a outra, né? Como a gente está acessando essa força, Gyan Mudra, que é o mantra do conhecimento, então quando a gente coloca o indicador com o polegar, a gente está acionando uma determinada área no cérebro que nos expande para acessar esse conhecimento universal. Aqueles insights que a gente tem, né, que de repente a gente escuta uma vozinha que traz uma informação, está tudo aí disponível para a gente. Só que a gente vai pela via dessa força de Shakti, que é esse impulso da natureza, do universo, de trazer a consciência para a matéria. Então, essa é a força de Shakti. É bonito isso, né? Então, queria falar, estou cheio de papel aqui para não esquecer nada. Então, a primeira questão nossa, que é atávica e fundamental, é a questão da insegurança. A nossa história, a história do ser humano, né, assim, tanto do ponto de vista histórico, da história que a gente tem acesso, né, história que a gente não sabe, ou que a gente sabe, mas nos foi tirada aí, é de muita violência, né? É muita violência que essa experiência terrena aqui na dualidade nos traz. E a mulher tem gravado na psique dela essa violência. O homem também, de uma outra forma, no curso eu explico como que a mulher registra isso nela e como que o homem registra isso nele. São formas diferentes, mas ambos têm esse registro dessa violência. A gente tem registros de muito abuso,
né? Hoje esse assunto virou modinha, né? Até de forma eventualmente distópica, mas é fato, né? Porque a gente barganhou em nome da nossa insegurança, a gente abriu o campo para abusos. Eu sou um exemplo disso. Eu estou aqui hoje, agora, porque eu tive um relacionamento, foram dois, na verdade. Um dia eu conto a história com detalhes, mas às vezes eu sempre falo disso. Mas graças a um relacionamento, literalmente, com um psicopata, eu comecei a fazer Kundalini Yoga, né? Mas eu vivi uma situação muito grave. Então, eu falo isso de carteirinha, assim, foi o trabalho com mulheres, esse trabalho que eu morria de preguiça desse tal de, ai, mulher e homem, então eu tinha uma preguiça danada, que me salvou. Eu não posso garantir isso para todo mundo, porque vai depender do esforço pessoal de cada um. Mas, que eu posso dizer que a força dessa técnica, do som, das meditações, dos crias, são uma base de sustentação para você transformar o que você precisa transformar. E cada um de nós, cada uma de nós, tem aspectos diferentes para trabalhar, né? Mas o que eu digo é que essa prática, ela traz uma base, uma sustentação inegáveis, né? Porque a gente guarda todos os nossos traumas. O que a gente faz com isso? Vou ficar lá revivendo esses traumas, falando desses traumas, reclamando desses traumas? A gente vê que a gente só vai imprimir mais nos nossos corpos sutis, de novo, viver e sofrer, e viver e sofrer. E aqui a gente não volta. Claro que a gente lembra das coisas, mas a gente não fica focado e voltando no passado, não. O que a gente faz é limpar o nosso subconsciente, limpar o que está registrado aí no corpo físico e tocar a vida para frente. O que a gente chama de cura. E naturalmente acontece essa autocura. E a gente volta para o caminho da nossa essência, que é intuição, boas escolhas, construir relacionamentos estruturados e prósperos. Isso é a natureza da mulher, né? Então, todo esse trabalho focado para a mulher, deixado pelo Yogi Bhajan, é a gente conectar, relaxar, limpar, curar e exprimir, se projetar de uma nova maneira na vida. Isso muda muita coisa na vida da gente. Muda relacionamento, muda amigo, o negócio começa assim, vai desenrolando, né? Então, vocês topam fazer alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Sim. Fala. Como vai ser essas aulas? Eu vou falar. Daqui a pouquinho. Então tá. Essa é a dúvida futura. Sobre isso que a gente está falando. Alguma... Então, eu queria... Se é uma limpeza, desculpa, mas se é uma limpeza e se é uma cura, tem a ver com o sadhana que a gente está fazendo. Tem. Mas são coisas diferentes. Tem. E na verdade, todo esse trabalho com a mulher é específico para o sistema neuroendócrino feminino, para o sistema psíquico feminino. Vou dar um exemplo. Um homem fica com o registro na psique dele para sempre, se não limpar, com uma fala. Uma fala feminina agride e machuca o homem, o masculino, num nível que não acontece o inverso. No entanto, uma mulher, quando se relaciona sexualmente com um homem, isso fica impresso. A psique desse homem, com toda a confusão dele, fica impressa em nós para sempre, se a gente não limpa. Entende a diferença? O tipo de violência sofrida por um e por outro são vias diferentes. Sabe? Então, são pequenos detalhes que, quando a gente vai aprofundando nesse tema, a gente vê que dá para arrumar muito a casa. Né? Então, assim,
é diferente. Você falou da sadhana. A gente vai, durante o processo do curso, fazer sadhanas específicas para esses aspectos neuroendócrinos e psíquicos femininos. Tá bom? A gente vai contar a história, ver como é que funciona toda essa parte da sexualidade, dos relacionamentos, mas eu quero falar isso depois. Eu falei de limpeza e de trauma. Então, todos esses registros que a gente tem e que vai gerando um comportamento reativo, que a gente pode chamar de fóbico, né? Que vão determinando escolhas bem complexas na nossa vida. Quando a gente muda isso no nosso campo, não necessariamente você precisa sair do lugar que você está, ou do relacionamento, ou do trabalho. Quando a gente muda isso no nosso próprio campo, é como se aquela questão, aquele problema linkado ao externo se dissolvesse. Ficou claro isso? Quando eu mudo algo em mim, o meu drama em relação a algo que está fora muda. Muda a vibração, né? Muda. Eu curo em mim, né? O que tá fora. E isso a gente vê demais com essas práticas. Né? Pode te fazer tomar novas decisões, pode tudo. Assim, a gente não tem como garantir as consequências. Mas o fato é que quando a gente cura isso em nós, limpando todos esses padrões, esses registros que estão no nosso corpo físico e nos corpos sutis, tudo muda. Tá? Então eu queria convidar para a gente fazer de novo com um mantra que eu adoro, que é maravilhoso. Essa meditação é uma meditação para limpar a fobia, limpar essas dores que ficaram registradas e que com o mínimo estímulo externo é como se provocasse um novo gatilho nessa dor. E aí a gente entra naquele modo repetitivo de ação e reação, tá? Isso é muito comum. Qualquer relacionamento é a maior escola que a gente pode ter. É aí que a gente aprende. E essa meditação, ela limpa essas dores, ela equilibra esse ponto interno de segurança, limpando essas dores e limpando essas fobias que são uma reação a essa memória passada. Vamos? Mais uma? Pode ser, pessoal? Então, essa é o seguinte. O mudra agora é muito importante. Nós vamos pegar esses 2 dedos e cruzar aqui com tesoura. Ó. Esquerdo sobre o direito. Mentira. Direito sobre o esquerdo. Tá? Direito sobre o esquerdo. Aqui fica como assim? Aqui, ó. E o dedo mínimo e o anular ficam para dentro. Então, direito sobre esquerdo, tá? E os polegares se tocam. Nós vamos formar um vazio aqui, tá? Os braços estão na altura do plexo, dessa área aqui do estômago. O antebraço vai estar bem paralelo ao chão. E nessa pose nós vamos entoar o mantra que é o Rake Rake Nahar. Esse mantra é um pouco mais complicado para quem não conhece, não tem problema. Eu sempre falo que quando a gente não sabe um mantra, a gente descansa o braço. A gente finge que sabe o mantra, então vai copiando mentalmente cada som e a gente vai naturalmente aprender, tá? Mas o mais importante nessa prática é que em cada batida do mantra nós vamos contrair e relaxar o ponto do umbigo. O ponto do umbigo é o nosso 3º chakra, ele está 3 dedos abaixo do umbigo verdadeiro, é uma área de muita inervação e por onde passam 72 mil canais de energia que, ao serem estimulados, criam toda uma organização no nosso sistema físico e sutil, tá? Então, nós vamos bombear esse ponto no ritmo, cantando quem se aventurar a cantar, tá? Todo o processo, quando a gente está trabalhando, eu ensino os mantras, a gente repete, eu dou a tradução, tá? É só para vocês não preocuparem muito com a letra. E outra coisa,
o mantra, mesmo a gente não sabendo o que significa, o som já vai impactar, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler o mantra uma vez só para vocês escutarem o som dele, já vai tocar aqui. Então é Rake Rakenahar Ap Ubarian Guri Kiperi Pae Kaj Savarian Hoa Apadeyala Manona Visarian Sada Janake Sanga Bava Jala Tarian Sakataninda Kadustakin Mae Bidarian Tisi Sahib Ki Tek Nanakamane Mai Disse Simarate Sukuhoe Sagaleduko Jai. Eu tenho dificuldade de ler, eu já estou tão habituada a falar, a cantar. Só para vocês sentirem o som, essa língua é Gurmukhi, uma língua indiana. Sonoramente, nós brasileiros conseguimos falar direitinho, tá? A questão é ir ouvindo e aprendendo o som. Não se preocupem, portanto, com o mantra, copiem o som mentalmente, mas super, super importante, bombear o ponto do umbigo. Significa contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar no ritmo do mantra. Vocês vão notar que vai dar uma esquentadinha, eu falo disso depois. Então, vamos lá. Dedo direito sobre o esquerdo. Anular e mínimo para dentro, polegar se toca.
Continua bombeando o rio. Inspira profundo, contém o ar, contrai o assoalho pélvico, mula banda, contrai ânus, períneo, órgão sexual, abdômen inferior, contém, contrai e expira, relaxa os braços e por alguns segundos fica em você e observa o seu estado, observa as suas sensações. Observa sua mente sem querer controlar, mudar ou julgar absolutamente nada. Muito bom. Inspira profundo. Expira. Vem voltando, relaxa. Essa meditação, gente, esse mantra é um excelente som, um excelente mantra para tirar do estado de apreensão e de medo. É um mantra que rapidamente, na hora que o bicho pega, que você entra naquele estado de aflição e ele equaliza, ele mobiliza uma mudança cerebral e tira a gente desse estado, tá bom? Então é isso, pessoal.
nós estamos aqui porque, a pedido de algumas pessoas, nós estamos querendo trazer novamente esse programa para mulheres. Até 2018 ou 2019, já não me lembro mais, eu dei o Mulheres Radiantes 1 e 2, que foi uma compilação feita desse material todo, uma parte dele, né, pela Pritpal, lá dos Estados Unidos. Então ela formatou esse conteúdo, e agora eu estou revisitando esse material e formatando um novo conteúdo, tudo com base no que Yogi Bhajan deixou, que seria mais ou menos complementar para a gente avançar um pouco o que foi o Mulheres Radiantes daquela época, porque a gente é um antes de 2020 e o outro depois de 2020, né? Com certeza. Então, assim, os tempos mudaram, apesar da gente estar nesse processo de tumulto da entrada da Era de Aquário, essa grande mudança no planeta, né? Então, eu estou compilando novamente esse material para que a gente faça isso. Agora eu vou falar sobre o curso. Então, a ideia é que a gente faça esse primeiro momento, que depois, se vocês quiserem, a gente pode continuar, porque é tanta coisa, em 5 encontros presenciais e ou online. Tem gente que não está aqui em Belo Horizonte, que quer fazer, então, online também. A diferença do presencial para o online é que é reunião de mulher, né, gente? Então, nós vamos comer juntas e conversar. E junto com esse momento de comer juntos, é uma boa oportunidade para eu compartilhar com vocês muitas dicas que o Yogi Bhajan deixou para a saúde da mulher. Então, a gente, nessa última meia hora, eu vou preparar um jantar para a gente comer juntas e conversar um pouco, né, informalmente. Eu posso até deixar o computador ligado para quem estiver online participar ali e tal, e mando as receitas para quem não vai estar presencial, mas esse momento da comida ali quentinha, quem está online não vai poder. Então, a ideia são 5 encontros, de 3 horas cada encontro. Essa última meia hora é comer juntos. Então, o tempo talvez seja variado para quem está online e para quem está presencial. Quais são os módulos? Quais são as propostas desses módulos? Deixa eu abrir aqui um minutinho, gente. Eu tinha deixado tudo aberto, mas acabou que eu fechei. Paciência. Então, isso tudo inclui toda a prática de Kundalini Yoga, são a prática física, os kriyas, exercícios, meditações, mantras, respirações. O primeiro módulo é a gente entender a natureza feminina, né? Porque a gente sabe que é diferente, mas do ponto de vista iógico, tem muito assunto para a gente tratar, para explicar. Assim como a palavra fere o homem e o contato físico fere a mulher, por que isso e tal. Então, funcionamento neuroendócrino, físico e energético, a compreensão da natureza do feminino, do ponto de vista iógico, e identificação e limpeza de padrões mentais pessoais. Então, aí a gente já entra com uma autoinvestigação, com uma dinâmica para autoinvestigar o que cada uma quer trabalhar. Isso é infinito, tá, gente? Porque é igual cebola, que a gente vai descascando, tem muitas camadas. Mas nesse momento, o que vocês escolhem trabalhar? Tá? Segundo encontro, conexão e relaxamento. Primeiro, entender o que é de fato o relaxamento, como é que a gente consegue acessar esse relaxamento e a importância da conexão. E o que é conexão, né? Entender o que é conexão para a gente dar conta de relaxar. Terceiro encontro, intuição e criatividade, que vai gerar escolhas conscientes. Então, entender no passado que escolha que a gente fez que nos levou a uma que a gente chama de sina, sair do nosso caminho dármico e entrar no processo kármico, e tá tudo certo. O que isso levou a gente, aonde isso levou a gente, e o que a gente está fazendo nesse ponto para
fazer novas escolhas dármicas, ou seja, escolhas conscientes. Vulgo não repetir o mesmo erro, tá? Quarto encontro, poder pessoal, então já apropriado esse poder, e relacionamentos. Então, como é que eu vou me projetar nessa vida em comunidade, né, dos relacionamentos? Então, é a nossa projeção, qual o impacto que a nossa projeção tem, quais as consequências que as nossas atitudes e a nossa simples presença tem, a força dessa presença, entender essa polaridade entre o masculino e feminino, porque aí já entra os relacionamentos. Então, como lidar com a outra polaridade. E isso, gente, também no aspecto, não necessariamente só homem e mulher, porque homem e mulher têm características masculinas e femininas, cada um, né? Então, uma mulher tem e precisa ter características das qualidades masculinas, porque senão ela só fica no campo criativo e não conserva nada. Isso tudo eu vou explicar direitinho. Então, esse impacto tem a ver também nessas relações com qualquer pessoa, não só com o homem, tá? Mas quando a gente entende essa dinâmica, a gente fica tão mais fácil de relacionar. E, por fim, no quinto encontro, propósito e legado à jornada da alma. Então, entender o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer e o que eu quero construir daqui para frente e fazer essa projeção já materializada no campo da vitória. Tá? É muito bonito isso. Então, são 5 encontros, tem vários temas transversais, nós vamos trabalhar essa natureza física e psíquica, entendendo a loucura e a divindade da mulher, insegurança e autoconfiança, o estado mental de agradecimento, de gratidão como fonte da prosperidade, a dinâmica da vítima e do algoz, resgate da autonomia, insegurança que eu falei um pouco hoje, mas o reconhecimento das vulnerabilidades reais, né? Que a gente tem vulnerabilidades e quando a gente reconhece essas vulnerabilidades, como é que eu posso usar das minhas potencialidades, limpezas de registro do passado, desbloqueio do presente, construção do futuro e bate-papo. Isso tudo é permeado por algumas dinâmicas muito interessantes também, além das meditações, a gente faz pequenas dinâmicas e nós vamos conversar, né, essa troca de experiência num campo muito protegido, num campo de confiança, comer juntas, entender da saúde feminina, dicas de rotina que a gente pode fazer, que são coisas gostosas, que nos aconchegam, que nos acalentam, estilo de vida. E para quem tiver presencial, a gente vai fazer também o gongo, que está ali. O gongo online não dá, o som não sai igual, mas aí eu mando gravações para vocês, tá bom? Então, 5 encontros, cada encontro de 3 horas. E a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre o dia da semana. E a turma está preferindo as quartas. Eu pensei, também? Beleza, então está praticamente unanimidade. Quarta pode ser de 6 às 9 ou de 6h30 às 9h30. Perfeito. Porque nós temos 3 horas. 6h30. 6h30? 6h30. 6h30. Maravilha. Eu gosto de 6h30 também. Porque 6 horas fica muito pouquinho. Processo que atende, ótimo. Então, 6h30 tá tudo ótimo. É uma vez por mês, entendeu? Então, um dia ir até trabalhando até mais tarde, não é uma rotina assim toda semana, né? E em relação aos valores, datas, né? Datas. Eu vou mandar datas e valores. Para quem tá todo mundo no grupo, gente, alguém que tá aqui não tá no grupo? A turma online? Porque dezembro não vai dar para ser no final do mês. Não, dezembro com certeza. Eu não sei se eu tô no grupo, não, né? Tudo você manda que cai, eu clico, né? Então você tá no grupo, eu acho. Eu acho que tá. Se você não tivesse, me manda uma mensagem que eu vou mandar lá. É o grupo Palestra Mulheres Despertas. Dá uma conferida. Você manda, eu ponho de novo.
Tá. Se eu não tiver, eu me ponho de Você novo. me provoca aqui que eu te Essa coloco e tal. palestra vai virar o curso, né? Então, a ideia é eu fazer essa apresentação, uma pequena experiência, né? Alguns de vocês já fazem aula comigo, já conhecem um pouco, já me conhecem, outros não me conhecem, né? Para a gente se conhecer um pouco também, para ver se vocês vão comer a cara. E então é isso. E eu mando lá os valores, porque aí eu fiz um valor à vista e dividido, e qualquer coisa que vocês precisarem dentro desses valores é sempre aberto à negociação, né? Existe uma máxima nesse trabalho, é que a gente nunca deixa de acolher alguém que queira, isso é fundamental, que precise desse trabalho, que queira, porque como a Roberta falou, né? Assim, eu quero ver como é que você falou? Da garantia. Se isso tudo que está prometendo vai acontecer. Eu falei, pois é, né? Para saber se esse curso vai rolar mesmo. Se isso vai funcionar. Se vai funcionar. Se isso vai Eu quero funcionar. meu dinheiro de volta. Né? Senão eu quero meu dinheiro de volta, né? Porque existe um envolvimento, uma necessidade de comprometimento com esse trabalho, né? Nada grave, gente. Acaba sendo muito gostoso, muito envolvente quando a gente está em grupo, né? Quando a gente está assim, né? Funciona uma vez por mês? Funciona uma vez por mês, porque vocês vão ter para casa. É isso que eu imagino. Vocês vão ter bastante para casa, sabe? Mas nós vamos pegar o final de ano, né? Nós só vamos até novembro, tá? Então, os dois... Setembro, outubro e novembro, 3 encontros. São 5 encontros, agosto... Não, pois é, mas se vai até novembro, um por mês, nós já vamos setembro, outubro e novembro. Agosto, semana que vem, setembro, Aí, outubro semana que vem, e 2 em novembro, tá? Então, seria mais para o final de novembro, 2. Então, a ideia, eu vou mandar as datas certinhas, a penúltima semana de novembro, e o último encontro, eu queria que a gente combinasse juntos, para ver se a gente pode fazer um fechamento, todo mundo, eventualmente, na natureza, ou quem não puder estar presencial, vir presencial, a gente conversar, trazer propostas, ou cozinhar junto, sabe? Fazer um fechamento diferente, né? Que faça sentido. Porque é muito interessante, eu fiquei anos dando os módulos do Mulheres Radiantes 1, Mulheres Radiantes 2. Cada turma parecia que eu estava dando um curso completamente diferente. As demandas são diferentes, as idades são diferentes, a dinâmica que se forma no grupo é diferente, é muito rico, porque a gente aprende junto. Então, a ideia é que o último encontro a gente faça um fechamento, se possível, diferente, tá? Então, eu vou mandar proposta de datas. Então, a gente já começaria na semana que vem, mandar os valores para vocês, e vocês me retornem para ver se a gente consegue formar esse grupo. As datas eu estou achando bem importantes para mim. Tá? Vou mandar. A ideia é começar a semana que vem. Já ficou meio em cima, quarta que vem. Semana que vem é quase que impossível. A gente já começar, porque aí a gente já vai certinho para o final do ano, tá? Uma outra coisa é que eu vou gravar todas as aulas, né? Então, eventualmente, se alguém não puder, a gente tem aula gravada. E esse material gravado também pode ser revisitado por vocês, né? Quem falou, eu preciso ter caderninho para anotar, né? Não, assiste a aula de novo, assiste a aula ano que vem, ela fica aí ad infinitum, né? Porque a gente vai também mudando, a gente vai transformando, e o material velho se torna novo quando a gente lê o mesmo livro 10 anos depois, a gente parece estar lendo outro livro, né? Pela primeira vez. Então, a ideia é essa. Vou mandar lá no grupo, tá? Espero que estejam todas no grupo. Eventualmente, se alguém não estiver, me fale, tá? Você tá, né? Eu tô. Não, você não tá, não. No palestra? Não, palestra. Eu vou te colocar. Eu vou mandar tudo lá, tá? Porque fica difícil eu mandar individualmente para cada um, e eu acabo não lembrando quem tá e quem não tá. Mas é porque a gente falou na segunda. Vou te colocar lá. Ainda não sei se eu tô também, não. Então,
Dorinha, manda, por favor, um oi com o seu número aqui. Flávia, também faz esse favor para me lembrar, porque eu prometo coisas e esqueço, então vocês têm que me lembrar. Tá bom? Também vou Manda tudo. mandar, porque não estou. Pois é, então, por favor, me fala, eu coloco vocês. Gabi tá, Cris não tá, quem mais tá aqui? Vânia tá. Tá bom? E quem não tiver, então me fala que eu vou mandar as informações. E a ideia também é que no período do trabalho a gente forme um grupo dessa turma, onde a gente também troque experiências. O que a gente forma é um grupo de desabafo protegido nos processos que a gente vive, porque realmente às vezes são processos profundos, tá? Dúvida? Mais alguma pergunta? Falei tudo, será? Tem um material, tipo o livrinho? Não, porque não tem o livro impresso desse novo material, mas eu vou mandando tudo para vocês e tem aula gravada. Mando mantra, igual eu faço, mando às vezes a meditação separada, né? Mando os textos, né? Às vezes eu tiro algum texto daqui, a gente tem umas inspirações assim, tá bom? Não vai ter o livrinho formal assim, não. Tá? Que tinha na época. Tá? Hã? É o que eu já vi, livrinho. Foi produzido esse material. Mas eu acho que com as aulas gravadas e a gente juntos supre bem. Tá? E vou mando tudo, né? Digital para vocês. Tudo certo? Podemos encerrar? Podemos fechar com Satnam. Só para coroar essa experiência. Correndo, a Bela saindo correndo. Só trazendo rapidamente as mãos na pose da prece. Queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa experiência, essa oportunidade de poder compartilhar esse material precioso, esse legado deixado pelo Yogi Bhajan. Inspira profundo. Expira. Inspira para entoar. Obrigada, pessoal. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Beijos. Durmam com os anjos e nos falamos, tá? Estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, Luísa. Beijo, Tchau, gente. obrigada. Beijo. Obrigada. Obrigada, beijo, boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, povo. Boa noite, Tchau. John Boy. Boa noite, Mariana. Boa noite, Marielle. Tchau. Falta a casinha com as luzinhas nas janelas. Que eu dava vontade.